TM800 é a placa que faz todo o sucesso na transmissão de alta capacidade em cima de redes mistas. Com essa rede que nós tínhamos no outro fabricante, possibilidade de subir 200 GB, a gente subiria 400 GB com o TM800. A gente procura o equipamento com maior custo-benefício para a internet. Antes, para fazer um terabits de tráfego entre Juazeiro e Fortaleza, por exemplo, tinha um custo e a gente conseguiu dobrar essa capacidade praticamente com o mesmo custo. O TM800, no seu modo de configuração Fine Tuning, eu posso granularizar o espaçamento do canal, que vai de 37 a 75 GHz. Tem uma rede que é fixa, tem uma rede que é flex, entendeu? Então essa placa ela conseguiu entrar em qualquer rede. Se eu tentar ativar com 75 GHz e não for possível, tá? O modo Fine Tuning me permite granularizar o espaçamento para 70, 65, 60 ou até 50 GHz, chegando até 37. Isso faz com que a gente consiga ativar alta capacidade em longas distâncias, mesmo quando nós temos uma penalização por muitos filtros que compõem a rede. E conseguir colocar ela num canal mais estreito, num canal mais largo. Nossa rede é uma rede que liga as 4 capitais da região sudeste, tá? E ele faz essa ligação dessas capitais. A gente saiu lá de 100 GB de um transponder normal de mercado, que a gente já utilizava, para 300 gigabit em 600 km. Como exemplo prático, uma rede que liga Rio de Janeiro a Campos dos Goytacazes, uma rede de mais ou menos quase 400 km, onde eu tenho um TM800 fechado em 400 GB e tem um canal Alien de um parceiro no meu sistema, de um outro fabricante, e esse transponder dele está fechando 200 GB. Ligando hoje Juazeiro a Fortaleza, o canal de 200 gigabits, chegando a 1.050 km. Temos também Juazeiro a Recife, em torno de 1.000 km também. Temos Juazeiro a Caruaru, chega a uns 700 a 800 km, com canais de 200 GB. Hoje a gente tem as capitais, Natal, João Pessoa, ligando Fortaleza, com canais de 200 GB. Recife e Fortaleza, com canais de 200 GB também. A gente também tem canal de 200 GB com 1.300 km, que é a cidade de Paulo Afonso, até Juazeiro do Norte. A gente tem hoje testes de 400 GB de Campina Grande a Caruaru, 200 km, como Pau dos Ferros a Juazeiro, canais de 400 GB. E temos Pau dos Ferros a Fortaleza, que dá 450 km, com canais de 300 GB. De Equinix SP4 São Paulo até Londrina, nós temos um enlace de 930 km aproximadamente. Nós conseguimos modular 200 GB nesse trecho. Temos um trecho de Londrina a Chapecó, por exemplo, são 1.200 km, também está modulando 200 gigabit de banda. Ourinhos, interior de São Paulo, até Equinix SP4 em São Paulo. É um enlace de 800 km e no seu D0 ele foi ativado e a gente conseguiu obter uma modulação de 200 gigabit no canal que foi ativo. No entanto, em um determinado momento do processo, nós precisamos abrir uma cidade intermediária, que foi a cidade de Botucatu. O enlace, que na sua origem tinha 800 km, tinha fim, ele passou a ter 320 km num trecho e 480 no outro, mais ou menos essa divisão. Então, conforme a gente conseguiu encurtar o enlace, abrir uma outra cidade no meio, nesse mesmo canal, nós obtivemos um melhor sinal em cada trecho e a modulação, que era 200 GB inicialmente, passou a ser 300 gigabit. A instalação desse tipo de caixa DCI ou DCI boxes é muito simples. Isso aí agiliza muitíssimo a implementação e ativação de capacidades. O TM800 é um hardware nacional, então a gente tem facilidade também com o financiamento desse equipamento. E em muitos casos nós não precisamos necessariamente instalar ele em cima de uma rede DWDM, de uma rede com capa ótica DWDM. A gente pode analisar um cenário. Diminuiu o consumo de energia, porque antes eu precisava de 4 placas para fazer 400 GB, hoje em uma única placa eu consigo fazer
400 GB considerando essa distância. Esse tipo de solução DCI da Pagtech dá para utilizar em todos os segmentos da rede, né? Rede metropolitana, rede long haul nacional, né? E depois passar para uma rede ultra long haul, submarina, porque elas mesmas poderiam ir 4.000 quilômetros, 6.000 quilômetros de longa distância para interligar capacidades submarinas. Hoje temos 200 GB, mas em nosso roadmap vamos interligar capacidades com esses equipamentos, cada um dos canais em termos de 400, 500 e 600 gigas. Esse produto me ajudou a resolver um problema imediato e um problema que eu teria a longo prazo. A minha rede é majoritariamente, os transponders que são utilizados, é o TM800 da Pagtech. Então, eu te falo com propriedade que é um excelente produto. Eu não encontro no mercado hoje um vendedor que tenha a capacidade da Pagtech em questão, tanto para nos auxiliar no pré-venda, quanto para nos acompanhar no pós-venda. Então, esse foi um fator preponderante para a gente optar pela Pagtech e optamos pelo TM800 pelas margens que ele aceita em relação aos outros transponders do mercado.